Boa noite, amigos. Estamos de volta, né? Agora para o nosso Evangelho Online. Eu me chamo Moisés Dantas, sou trabalhador aqui da Federação. E antes de começar o Evangelho Online, nós queremos dizer para vocês assim, né, como se faz o Evangelho no Lar. Então, o culto no Evangelho no Lar é uma tradição nossa, né, com o intuito de reforçar os laços de família e também reforçar a nossa ligação, né, com o Pai Criador. É um momento de oração nas nossas casas e nós utilizamos geralmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos uma prece antes, depois abrimos aleatoriamente o livro, lemos um pouco e depois nós colocamos águas fluidificadas também na mesa, né? E depois fazemos a prece de encerramento. Temos uma prece inicial, fazemos a leitura, depois a prece de encerramento. Então, você que está aí nos acompanhando, pegue agora seu Evangelho, abra no capítulo 4, nos itens 25 e acompanhe a leitura com a gente. Agora a gente vai fazer a nossa prece, que eu queria pedir para a nossa irmã aqui fazer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos orienta sobre a vida espiritual. Neste momento, Senhor, agradecemos pela assistência dos benfeitores amigos, dos espíritos, dos benfeitores desta casa, e que possamos compreender a mensagem de hoje, levar a todos uma mensagem de esperança e amor. Obrigada, Jesus. Assim seja. E assim seja. Agora vamos dar início à leitura, né? No capítulo 4, né? Só reforçando, capítulo 4, item 25. O tema é necessidade da encarnação. Kardec faz a pergunta, né? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Repetindo, né, a pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Os espíritos respondem, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Acho que a gente já pode parar por aqui, né? Para a gente debater um pouquinho. Ok. Eu acho interessante aqui quando ele fala, né, que Deus, soberanamente justo, tem de distribuir igualmente por todos os seus filhos. E ele fala aqui que estabeleceu o mesmo ponto de partida, né? Então, todos nós que somos espíritos imortais, né, fomos criados simples e ignorantes. E aí, através das encarnações, nós vamos tendo experiências e vamos progredindo na escala evolutiva, não é? Exato. E a cada experiência que a gente passa por aqui é uma escola divina de aprendizado mesmo, né? Ela vai nos moldando como um joalheiro, né? Trabalha com a pedra bruta e vai assim nos formando, né? A gente vai deixando a ignorância e indo em direção ao bem. Exato. E a maravilha de tudo isso, né, só nesse pequeno trecho, essa questão da igualdade. Essa igualdade para todos. Deus não faz diferença entre, não, esse tem mais aptidões, esse tem menos. Não, todos com aptidões iguais para se desenvolver, para progredir. Outro ponto também interessante de sinalizar nessa primeira reflexão aqui da frase, né? Quando ele fala a passagem dos espíritos pela vida
ele começa afirmando, inclusive, a própria pergunta, ela sim se faz necessária, né? E por quê, né? E mais interessante é que é necessário para que eles possam cumprir por meio de uma ação material, ou seja, por meio de uma ação material é justamente onde está a justiça e a misericórdia de Deus, né? Da gente de vir, né, à terra, certo? E Deus nos dá todas as possibilidades e as oportunidades, né, de nos desenvolvermos, né? E também da redenção e da reparação, né, pelos nossos erros. Com certeza, né? Nós estamos sempre no melhor lugar para que a gente possa evoluir, né? Todas as situações e as pessoas que nos são colocadas em favor da nossa evolução. A gente às vezes reclama, né, cotidianamente, de uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade no lar, mas Deus nos fornece justamente todas as faculdades para que a gente possa evoluir. Acho importante também, Vênus, eu acredito que os nossos internautas que estão lá acompanhando as reflexões, que é bom a gente fazer uma definição, né, do que é encarnação, né? A necessidade do que é encarnação. Ok. Né, Vênus? Aí você pode ajudar a gente aí, né? Encarnar. E dá até a diferença para a gente compreender, já que a gente está falando de reparação e oportunidades, né? Da encarnação vezes a reencarnação. Isso. Né? Ok. Então, reencarnar ou encarnar. Encarnar, nascer de novo. Reencarnar, também nascer de novo. Reencarnar é uma oportunidade. Você encarna, você desencarna, quer dizer, você morre. Isso. No termo geral, morre. Na realidade, é essa roupa, esse corpo. O corpo que morre, morre. O envoltório que volta. Esse envoltório material que recobre, né, o espírito, mas o espírito continua vivo, é imortal. E aí nós temos a imortalidade da alma, nós não morremos. E essa oportunidade de reencarnar é exatamente para cumprir toda essa... algo que nós fizemos, uma ação que cometemos e que não foi agradável para o nosso progresso, não é bom para o nosso progresso, nós temos a oportunidade de voltar e refazer, como se fosse refazer um caminho. Então, estar junto com aqueles que nos desagradam, aqueles que realmente nós perturbamos ou cometemos umas ações desagradáveis com eles, nós temos essa oportunidade de retorno e retornar como amigos, como familiares, para nos reconciliar. Então, reencarnar dá essa oportunidade de rever tudo aquilo que fizemos, vamos dizer, errado, né? Aquilo que desajustamos. Equivocado, né? Equivocados. Mas vamos continuar, que ainda tem muita discussão para a gente fazer. Continuando aqui o texto. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência de uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concedeu, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e quando se torna um castigo. E é quando se torna um castigo. Aí, logo no início, quando ele diz, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado, né, transitório. E quando ele fala aqui, é onde a gente vê nessas entrelinhas, né, quando a questão que não há privilégios, as oportunidades são as mesmas, a gente vê aí a lei da igualdade, né? Exatamente. Muito clara, né, para todos nós, como já foi dito aqui no início, fomos criados simples e ignorantes, né, e vamos ter as mesmas oportunidades. E ele complementa, fechando o parágrafo, né, que vai caber a cada um, né,
a sua evolução, de chegar mais rápido à perfeição. Da vontade, do desejo de cada um, né? Justamente, isso mesmo. E aí essa vontade, né, já que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos cometer várias ações que não são próprias para essa nossa evolução. Mas mesmo assim temos a oportunidade de rever essas ações e de modificar. É uma espécie de uma educação, é a educação constante do espírito. Nesse conceito, né, de encarnação e reencarnação, muitas das vezes nós confundimos o que na verdade é o conceito da nossa vida. Será que a vida real é a vida que nós temos aqui? Ou será que a vida verdadeira é a vida do espírito, que se concentra em todas as experiências encarnatórias que ele tem? Kardec, no livro Obras Póstumas, né, que é uma coletânea de textos de Kardec, que é lançada depois do desencarne dele. Kardec tem um texto chamado O Caminho da Vida, e ele vem refletir justamente sobre isso. O que é o conceito de vida para nós espíritas? E fazendo a conexão, né, nós lembramos daquele trecho do Salmo 23, que diz, né, todos os dias da minha vida, né? Muitas das vezes os espíritas cantam das minhas vidas, né? A gente vê. Mas Kardec vem tratar que a tradução correta, né? Severino Celestino fez, né? A tradução da minha vida. Porque a vida verdadeira é a vida espiritual, que é a vida do espírito imortal, que tem como conceito verdadeiro todas as experiências que ele teve. Então, a gente às vezes tem medo da morte, né? Do desencarne, mas não, a gente não deve temer, porque a nossa vida continua, ela é imortal. A vida realmente é imortal. É legal também quando ele fala que Deus é justo, né? Novamente, ele fala aqui da questão da injustiça, uma reflexão que a gente faz nos dias de hoje sobre a veracidade da reencarnação, né? Qual sentido teria hoje, quando a gente vê, né? A gente se depara com algumas incógnitas, né? Bebês que nascem em lares afortunados e bebês que nascem em lares que não têm tanta base, tanta condição. Bebês que nascem com alguma dificuldade física, alguma limitação, e outros que nascem perfeitamente. E onde estaria a justiça divina se se Deus brincasse com isso, né? Deus jogasse dados, né, e jogasse assim as dificuldades na Terra aleatoriamente. E daí a justiça da encarnação, como você estava falando, né? É um ato que antecedeu a vida daquele indivíduo, que trouxe, de acordo com a lei divina de ação e reação, para ele uma coisa que é reflexo do que ele plantou. Exatamente. Não é? Exato. E daí se explica essas desigualdades. As desigualdades, riqueza, pobreza, doença, saúde e todas as outras coisas. E as aptidões, né? Porque a gente as aptidões, com certeza. Tem muitos exemplos aí, né, de crianças, entre aspas, superdotadas, né? Exato. Que traz aptidões inatas, né? Guardadas de outras experiências em encarnações passadas, né? Traz essa aptidão, ela aflora, né? Sai lá da gaveta, né, psicóloga, né, do subconsciente, né? E como explicar isso? Né? Temos vários exemplos aí, né? Como explicar toda essa tendência? A gente tem um exemplo aqui na Paraíba do próprio Sibelius na música, né? A partir dos 3 anos, se não estiver enganada, né, já começou a surpreendeu os pais, né? Com músicas de grandes compositores, tipo Beethoven, aí vai, né? Então, a nossa vida, que a gente está no meio de muitos exemplos, né? De exemplos que há a vida pós a morte, que há pluralidade, com certeza, não é? As vidas sucessivas, a reencarnação, enfim. E aí a gente realmente tem que ter essa perspectiva do olhar futuro, né? É o que nos dá a consolação e é o que justifica de forma lógica e racional, né, a desigualdade agora sinalizada aqui a desigualdade, a diferença de aptidões, desigualdade aos olhos humanos, né? Porque se nós olharmos o espírito imortal, nós veremos que há igualdade em tudo, né? Eu gosto de uma frase que diz assim: ter fé
não é acreditar que tudo está certo, ou que tudo está rapaz, agora eu me perdi na frase, mas vamos lá. Ter fé é acreditar que nem tudo está certo. Não, nem tudo está... Enfim, eu me confundi na frase. Vamos seguir. Quando eu me lembrar da frase, eu falo de novo. Você fala. Vamos lá. Você quer ler? Mas, Moisés, aí também eu posso, sim, continuar lendo. Eu vou até repetir. Qualquer privilégio seria uma preferência... Não, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Ele já respondeu a pergunta aqui. Né? Que realmente todos nós espíritos sejam puros, né? O próprio Jesus, espíritos bons, naquelas categorias, né, os níveis, né, de espíritos, sim, passaram por essa experiência da primeira encarnação, né? E aí, mais uma vez a gente diz, aí depende realmente da desenvoltura de cada um. Com certeza. Nessas oportunidades. A gente parou aonde? Aqui. Mas eu me lembrei da frase. É o seguinte: nem tudo está bem. Fé é crer que nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque Deus está no comando de todas as ações. Então a gente pode passar por alguma dificuldade hoje, mas tudo está dentro das leis divinas, né? E quando ele responde aqui, né, que né, uma necessidade a encarnação, eu me lembro de um amigo meu, né, lá de Cajazeiras, que eu sou cajazeirense. E ele ficava assim, casquetando, porque nós, enquanto espíritos, nós sabemos que uma encarnação apenas não é suficiente para a gente conseguir galgar todos os degraus da evolução. Sim. Não é um toque de mágica que a gente vai conseguir aprender tudo, não é? Então a gente sabe que a grão, né, aprendendo de pouquinho em pouquinho, desenvolvendo o lado intelectual e o lado moral, que a gente vai conseguir alcançar, né, a nossa evolução. Agora vamos para a leitura. A gente parou aonde, Moisés? Aqui a gente vai para a nota agora. Ah, para a nota, beleza. E aí vem uma nota, viu, gente? Depois aí do item 25. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio de o estudante alcançar o fim e não o castigo que esse lhe inflige, né? Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. De reiniciar, Isso aqui está ótimo. Essa questão da justiça, voltando lá para a justiça divina, então não seria justo que alguém já nascesse com todos os dons, dotado de toda a inteligência, de toda a moral, de toda a ética. Na realidade, todos nós temos, mas isso está assim como se fosse uma semente em germe, né, em cada um ser humano, que vai desenvolver através das reencarnações. E neste caso aqui, a justiça divina é maravilhosa porque essa oportunidade é dada a todos. E isso aqui vai depender do esforço de cada um. Então, aquele que é esforçado, ele vai encontrar os espinhos no caminho, claro, porque foi algo que ele plantou. Nós vamos encontrar o que plantamos. Mas no momento em que ele se esforça, ele tem coragem de se autoconhecer, de trabalhar tudo isso em si mesmo, todo esse egoísmo, então ele vai melhorando. E vai também aprendendo a perdoar aqueles que ofendem. Aí já entra pelo perdão, pelo amor, já pelas lições do Cristo, né? Pelas lições do Cristo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E aí vem a questão, eu achei muito interessante ele fazer isso da classe. Você não muda, você não sai da alfabetização para o ensino médio. Para o ensino médio, né? Você vai galgando de conformidade com aquilo que você vai adquirindo, aquele conhecimento. Isso. Assim são as reencarnações, assim é a vida. E de acordo com o que você pode. De acordo com o que você pode. Até a idade, né? Isso. A idade, o tempo, tudo tem um período. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Temos a interação aqui de um internauta.
Sim. Maria Lucineide Sampaio, ela diz: bendito seja Deus que nos dá novas oportunidades através da reencarnação. Isso mesmo. E ela ainda completa, né? A reencarnação é um grande presente de Deus. É verdade, né? A gente é uma dádiva divina, né? A gente cresce tanto e nos conforta saber que a vida não é apenas esse corpo nosso, que nós transcendemos isso, que a vida não se acaba, né? Ali, agora, né? E o interessante, como é o nome dela? É Maria Lucineide. Maria Lucineide, né? É muito boa essa sua reflexão, porque pela oportunidade da reencarnação, como o texto fala, vem aí, acredito que é um grande presente, o livre-arbítrio, né? O que Deus nos dá, o poder de decidir. Eu acho assim, que eu admiro muito essa sábia, essa lição, essa ferramenta sábia. Que o livre-arbítrio é uma ferramenta. Com certeza. Né? E aí a gente tem esse poder de optar, né? De opção, né? De ir pelo caminho A ou caminho B. Então isso é um grande presente para a gente. Além disso, é interessante, eu fazendo aqui, a contribuição que eu acredito que vai sinalizar lá na frente, mas eu estou antecipando, através da reencarnação, a contribuição que cada um de nós, né, espíritos imortais que somos, né, trazemos o germe da perfeição, né, a contribuição que a gente pode dar à obra divina, porque nós somos co-criadores. Então isso é mais um outro grande presente, a contribuição individual que cada um dá. Com certeza. Né? E essa contribuição, ela é maravilhosa no sentido, quanto mais você vai aprendendo, vai melhorando, então você melhora e você melhora quem está ao seu redor. Não é que você vai impor ou vai mudar o outro, não é isso. Você vai mudar pelo exemplo. Porque outra vez você era tão rebelde, hoje está tranquilo, está mais passivo, aceita mais as coisas, compreende, perdoa mais. Então é essa a grande contribuição de todos nós com o Criador. Engraçado que no colégio, né? No colégio, no trabalho, nos cursinhos da vida, né? A gente que é espírita, né? A gente vai, aí às vezes um amigo nosso está precisando de uma fala, de uma coisa, né? Aí ele diz: tu é espírita? Eu disse: sou. Eu disse: acho que tu não disse antes, né? Percebe pelas nossas atitudes. É engraçado essa questão do exemplo, né? E como a gente pode servir de apoio. Exato. Isso é importante porque é através do nosso trabalho interior que a gente vai trabalhar a mudança do mundo. É mudando o nosso coração que a gente vai conseguir mudar o mundo. É engraçado que a gente é evangelizador, né, da casa aqui da Federação, e com os jovens a gente estava fazendo uma vez uma dinâmica sobre se Deus viesse e pudesse dar uma mensagem para você, ele daria... Qual seria essa mensagem? Aí a gente estava discutindo e tal, a gente começou um diálogo falando assim, bem, você acha que Deus iria dar a mensagem para quem? Para você ou para a humanidade toda? Aí eles disseram: para a humanidade toda, certo. Quais são os maiores defeitos da humanidade? É o egoísmo e o orgulho, eles disseram. E isso está onde? Isso quem faz isso são os homens, né? Então agora, Deus iria dar a mensagem para a humanidade ou para você? Eles chegaram à conclusão: para mim, porque eu tenho que me modificar, né? A mensagem é personalizada para cada um. Toca no coração, cada pessoa lê o ensinamento de Jesus e toca de uma maneira diferente. A mudança é de maneira diferente. Então, quando Jesus fala sobre perdão, sobre misericórdia, sobre amor, ele está falando diretamente para você. É como a letra da música do Nando Cordel, né? Em relação à paz do mundo começa em mim. Não é? Isso. Se eu tenho um amor... Né? Com certeza, sou feliz. Com certeza sou feliz, né? Ou seja, isso se trata não somente da paz, mas de qualquer outra virtude, né? Que a gente possa começar a partir de nós a prática das ações crísticas no nosso dia a dia. E é assim a gente que vai fazer, né, uma sociedade melhor, mais justa, enfim, uma humanidade mais justa, né? Então realmente vai depender de mim.
Nossa, Essa questão da mensagem eu achei bem interessante, porque Deus está em todos. com certeza, né? Então a mensagem está em todos. Tá na consciência, né? Está na consciência. Né? Onde está Deus? É a pergunta do livro dos Onde está a lei de Espíritos. Deus, né? Na sua Na consciência do homem. Nossa, olha essa contribuição, que linda. José do Egito de Souza. É engraçado porque até no nome dele ele trouxe uma contribuição de um papiro egípcio. Então ele fala assim, ó: antes de nascer a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Ai, tá lindo. Tá linda a Do mensagem. papiro egípcio de 3.000 anos antes de Cristo. Olha só. Já sinalizando aí, tá vendo? Mas desde o início que o Nação. homem, até aquele homem que era dito primitivo, entre aspas, né? Ele já tinha uma ideia que a vida não era só isso. Que existiam deuses. É inato no homem, É né? inato no homem. Porque já traz isso, é algo assim tão real, a reencarnação, ou a encarnação, porque que justiça seria essa se não houvesse essa Com encarnação? certeza. E também a crença em Deus, né? No Livro dos Espíritos, na primeira parte, Kardec pergunta, né? Não seria fruto da educação a crença no Deus, né? E os Espíritos respondem, e o selvagem, que já traz inato em si a crença num ser superior Exato. que rege a natureza, né? Então, Fomos criados sempre ignorantes, né? Porém, essa centelha, Jesus a centelha já, divina. Já está em todos. né? Emanou em todos. Porque todos os talentos estão no homem, desde a criação. Agora ele precisa desenvolver. Porque imagina, se já nascêssemos todo perfeito, então não existiria nenhum trabalho. E aí, por isso, a importância da encarnação. Por isso. Com certeza. Para aprender, né? Vamos missão, continuar a né? leitura. Você pode continuar a leitura? Sim, posso. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início, né, da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores, né, e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Muito Isso é forte. ótimo, né? É. Essa necessidade de prolongar essa permanência em mundos inferiores, que é tido como um castigo para o homem, certo? Mas foi uma escolha dele. Não existe. Deus não disse, olha, você vai retornar à Terra em determinada situação de doença, Porque eu quero ver você porque sofrer. eu quero que você sofra. Porque é um não castigo. Isso. Porque é o castigo. Deus não castiga. Deus é justo e bom. Agora, nós pedimos para retornar. Preciso retornar para cumprir essa para me organizar. Eu quero melhorar, eu quero ser anjo, né? Um dia todos Um nós dia todos nós seremos anjos. Eu quero ser anjo, eu quero ser um espírito melhor. Então eu preciso reencarnar nesta família, neste local, para cumprir a minha obrigação para com eles. Aquela família que eu desorganizei na encarnação passada, eu preciso me organizar agora. É preciso que a gente se perdoe. Então essa justiça e esse castigo somos nós que impomos pela nossa consciência de culpa, pela nossa consciência que fizemos algo errado. E realmente se extingue essa questão do castigo, a gente achar realmente, né, pelos sofrimentos que passamos, bem colocado isso aí, viu, dona Vênus? Né? Que somos nós mesmos que nos impomos. É a nossa consciência que pede isso. A lei divina que está dentro do nosso coração, no coração aqui não no sentido físico, mas no sentido, né, aqui metafórico, é de que nos pede que a gente ressaça, que a gente possa ressarcir. Com a lei Isso. de ação Isso e mesmo. reação. Eu coloquei até uma frase aqui, numa notinha que eu fiz aqui, sobre que tem a ver com essa necessidade, né, da reencarnação,
E só fechando aí o seu comentário, Moisés, reajuste da consciência culpada. Isso. Né? Perante as leis divinas. Fechando aí também o seu pensamento sobre a questão da culpa. Né? Emmanuel fala que a paz é decorrente da consciência para com a vida. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a sua vida. Olha que coisa, né? Então eu terei paz quando eu estiver quite com a vida, com tudo que gira em torno de mim. Todo o contexto. E falando dessa questão, né, da escolha de vir, a gente pode diferenciar aqui, porque os problemas que a gente passa, às vezes pode não ser além da misericórdia divina, que diminui muito, né, o que a gente tem que ressarcir, a gente é eterno devedor da misericórdia divina, ainda tem a diferença entre expiação e prova, não é? Porque a expiação, né, que nós viemos aqui passar, uma dificuldade que a gente passa, é algo que fui eu que semeei. Já a prova é diferente. Fui eu que escolhi para me testar. Então nós podemos encarnar e ter uma determinada dificuldade, ou porque a gente realmente semeou algo, né, de ruim no passado, ou porque nós escolhemos passar por uma prova para testar as nossas capacidades. A própria encarnação em si já é uma prova. Já é uma prova para você se testar. Não é? Exato. Mas vamos seguir. Você pode ler agora? Posso. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio das suas relações anteriores, quais, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Nossa, que texto, né? Também. Acontece, né? Acontece, tá tudo bem aqui, galera. Só pra gente se alertar um pouquinho. Vamos lá. Por meio das suas relações anteriores. É interessante isso porque às vezes os nossos evangelizandos ou então colegas de classe, né? Quando a gente era mais novo e tal, tava ainda no ensino médio, no ensino fundamental, às vezes a pessoa diz, eu não pedi para nascer nesse lá, né? Realmente você não pediu não, meu irmão. Você implorou para que você nascesse e tivesse contato com essas pessoas que estão no seu lar. Cada pessoa que você tem no seu lar é uma lição de vida, um direcionamento para você ter uma mudança. E às vezes nós pedimos, olha, quando for na outra encarnação eu quero vir nascer longe de todo mundo da minha família, vir em outra família com espíritos diferentes. Mas aí os nossos, né, ele está falando aqui de nascer, aqui, ó, reparar seus danos recíprocos, né? Exato. Às vezes, se os nossos mentores espirituais nos colocarem com outros espíritos, a gente vai pegar débitos com esses outros espíritos. Então vai ficar mais difícil da gente reparar tudo. Então é melhor que a gente fique com os mesmos espíritos, que a gente se compromete com menos pessoas, não é verdade? Exato. E é por isso que a gente, na nossa família, a gente atrai, né, pessoas que vão trazer a nossa evolução e que estão ligadas por algum laço de intimidade, algum laço afetivo que a gente criou nas nossas encarnações aí, nas nossas histórias de encarnação. Gostei da história do afetivo, porque assim, nós podemos pensar, quer dizer que os laços de família é só com os inimigos, com aquelas pessoas que eu pratiquei alguma ação ruim? Não, nós temos os amigos também, com certeza. né? Nesses laços familiares,
Nós temos aquelas pessoas que se tornaram amigas ao longo das reencarnações. E aí elas vêm exatamente nos ajudar também. Porque se de um lado nós temos uma pessoa da família que dá trabalho, do outro nós temos um que conforta. Então a misericórdia divina é uma maravilha, porque ela dá esse... para que a gente possa suportar essa prova, né? Dá esse alento, esse carinho, esse amparo. Pois é, né? A gente a gente vem aqui, né, a cada encarnação nessa proposta de crescer, né, de refazer os laços de afeto, né? Emmanuel fala que os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos levam a Deus. Então, quando a gente, através de cada experiência que a gente vem aqui, a gente vai atraindo para o nossa cena espiritual amigos, né, e desafetos, mas que a gente vai reconstruir. Joana diz também, né, que o amor ou o ódio é o amor que adoeceu, né? Que adoeceu. Então, são esses laços de afeto que ora eram realmente, né, de um vínculo positivo, mas que por alguma ocasião nós acabamos destruindo esse laço. E nós estamos aqui justamente para que cada vínculo seja refeito e que a gente possa realmente ser uma grande família universal, né? Ter um vínculo de afeto com todos do globo. Eu gosto de uma frase que diz assim: imagine o dia que você vai um estranho vai bater a sua porta, você vai abrir e vai sentir por ele o mesmo sentimento que você sente pela sua mãe, né? Um dia a gente vai chegar nesse ponto de a gente ter um vínculo amoroso, ter um amor verdadeiro pelos nossos irmãos, né? Isso é um dos objetivos realmente, né, da reencarnação, né? Além desse caminho para a perfeição, realmente é o fortalecimento, o fortalecimento dos laços, né? Os verdadeiros, principalmente, que são os espirituais, né? Mas também, quando ele finaliza aqui no texto, Vênus, antes a gente iniciar aqui, estava até comentando a beleza do encerramento desse texto, né? Quando ele fala que os princípios, estabelecer essa base espiritual em relação às relações anteriores, né? Onde se estabelece, onde a gente vê claramente a lei natural, né? Ou seja, os princípios da solidariedade, de sermos solidários uns com os outros, né? Da fraternidade, né? Porque todos nós somos irmãos, e da igualdade, a igualdade das oportunidades, né? E nesse cenário todo esse contexto, que o nosso grande desafio realmente são as convivências, né? Exato. São as convivências, né? O conviver, porque nós vivemos num mundo de relacionamentos. Nós vivemos com o outro e a gente só progride em contato com o outro. Lei de solidariedade, né? Tá lá no meio dos espíritos. Né? Então, realmente, é uma reflexão assim que a gente deve mesmo tentar internalizar mesmo esses princípios aqui do Evangelho, quão é consolador para a gente. Com certeza. Né? Enquanto a gente precisa, né, trabalhar no nosso coração esse contato. E ser humilde mesmo, né? Pensar assim, nossa, eu não sei de tudo, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver as minhas virtudes, trabalhar os meus defeitos, né? E realmente eu preciso do outro, de mãos dadas, para a gente caminhar junto no rumo da evolução. E dessa maneira a gente encerra o nosso evangelho de hoje. A gente manda um abraço para todos os nossos internautas, né? Aqui para... Vou ver se eu pego do início da conversa aqui. A Carmen Neves, o Vanberto Pires, a Maria Lucineide, né? O Oliveira Gonçalves, a Maria Oliveira, o José do Egito, que contribuiu com a gente, né? E Vanberto ainda fecha aqui: a evolução é uma lei e como tal nos arrasta a progredir. Fecha muito bem, né? O nosso evangelho de hoje. Exato. E agora pedimos para nossa amiga aqui fazer a nossa prece de encerramento.
encerramos esse Evangelho com um sentimento de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui a fazermos reflexões saudáveis sobre o tema encarnação. Que as energias benéficas nesse momento possam nos dar força para caminharmos rumo à perfeição. E que as energias benéficas possam chegar a todos os corações dos nossos amigos internautas, dos nossos familiares, amigos e, enfim, de toda a humanidade, dos irmãos aqui da Terra, e que essas energias possam chegar também aos irmãos do mundo espiritual que aqui está conosco a nos acompanhar nessa reflexão. Obrigada, e que a paz do Mestre, do meigo Rabi, possa nos acompanhar dia a dia num esforço diário de praticar o bem, e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, meus amigos, muita paz a todos. Esperamos vocês na próxima semana, né, e tenham, né, um final de semana aí, né, de paz. Sim, reforçando o aviso que eu dei no início, que eu acho que eu esqueci de dizer a data. Então, o show do Semearte é no dia 22, domingo agora, às 18 horas. E o recado está dado. Muita paz a todos.